galera, mais uma videoaula para você, Direito Administrativo 2, hashtag Orgulho de Cerezanque. Galera, abre aí no seu notebook, seu caderno, dentro do módulo A do Direito Administrativo 2, um parágrafo terceiro, não é? Dentro do módulo A do Direito Administrativo 2, item 3, não é? Nós estamos, então, item 1 foi revisão, vimos em sala de aula, item 2, licitação, e item 3, contratos, o item 3 tem parágrafo 1º, parágrafo 2º e agora parágrafo 3º, quais são as espécies de contratos administrativos. Muito bem. Bem, a primeira espécie é o contrato para execução de obra pública. Veja, licitação, a administração pública inicia um processo licitatório para selecionar uma empresa que irá construir uma obra para a administração pública, ok? Vejam, é importante lembrar que nós precisamos aqui dos projetos. Então, vamos nos lembrar aí do projeto básico, que é uma caracterização preliminar da obra, conditio sine qua non para a obra ser iniciada, e o projeto executivo, que é uma caracterização definitiva da obra. A obra pode ser conduzida junto com a elaboração do projeto executivo, e é importante lembrar que quem venceu a licitação de um dos projetos não pode participar da licitação do outro e não pode participar da licitação da execução propriamente da obra. Então, quem elabora o projeto não participa da obra pública que será construída. Segundo tipo de contrato, contrato de prestação de serviço para AP. Agora a administração pública contrata uma empresa que presta serviço para a própria administração pública. A administração pública é consumidora, serviço de segurança, serviço de informática, serviço de limpeza, serviço de alimentação. Vejam, são serviços que empresas privadas prestam para a administração pública. A administração pública é consumidora desta prestação de serviço. Terceiro tipo de contrato, contrato de fornecimento de produtos para AP. Aqui a administração pública celebra um contrato de compra e venda. Ela, AP, está indo às compras aqui. Então ela selecionou uma empresa por meio da licitação, empresa esta que fornecerá produtos para a administração pública, equipamentos de informática, merenda para o lanche das crianças, não é? Bens para reposição dos veículos oficiais da administração pública. Então vejam, senhores, todas as vezes que a administração pública celebra um contrato em que ela adquire algo do mercado, esse é o contrato de fornecimento de produtos. E claro, a administração pública também pode vender bens públicos. Nós já sabemos que a venda de bens públicos se dá por meio de dois processos licitatórios. Ou eu tenho a modalidade concorrência, não é? Quando o bem é imóvel, ou eu tenho a modalidade leilão, quando o bem público que está sendo vendido é móvel ou imóvel, desde que o imóvel, o bem de raiz, tenha sido adquirido por dação em pagamento ou procedimento judicial. Galera, esse é o contrato de compra e venda que a administração pública celebra quando ela vende agora um bem público. Vamos lá. É claro, a administração pública também pode celebrar outros contratos, não é? E aqui nós trazemos alguns exemplos. Contrato de locação, locação de imóvel, locação de equipamentos, contrato de doação. A administração pública pode doar alguns bens públicos, obedecendo à lei de licitação também. Contrato de arrendamento mútuo, comodato, são contratos de direito civil que podem ser celebrados pela administração pública. Mas é importante lembrar que estes contratos aqui são regidos pelo regime híbrido. Eles são regulados pelo regime híbrido. Galera, e aqui começamos outro contrato administrativo que nós já estudamos no Direito Administrativo 1. Contrato de concessão e permissão de serviço público. A administração pública quer delegar serviço público, então ela terá lá, do outro lado do contrato, os chamados concessionários e permissionários de serviço público. Nós já sabemos aí que a concessão de serviço público só é possível se antecedente ao contrato ocorre uma licitação na modalidade concorrência.
Para concessão, só é possível a modalidade concorrência. Para permissão de serviço público, podemos a modalidade concorrência, tomada de preço e convite. Concessão de obra pública. Não confundam o contrato de concessão de obra pública, que é uma concessão de serviço público casada com a construção de obra, com o contrato de construção de obra pública. Quando a administração pública celebra um contrato de construção de obra pública, ela contratou uma empreiteira que fará um serviço para ela, a administração pública. Então veja, a administração contrata uma construtora que executará uma obra para a administração. Aqui no contrato de concessão de obra pública, não. A administração pública delegou um serviço público e, junto com esse serviço, o delegado do serviço público, concessionário ou permissionário, terá que executar uma obra pública. Muito frequente esse contrato no caso das rodovias. A administração transfere o serviço público, manutenção das rodovias, e o concessionário recebe também o dever de duplicar a rodovia, por exemplo, construir pontes, melhorar o asfalto, enfim. É um contrato de concessão de serviço público cumulado com a construção de uma obra pública. Galera, próximo contrato administrativo, o chamado contrato de concessão patrocinada ou concessão administrativa. Eu remeto vocês ao direito administrativo 1 para lembrarem que concessão patrocinada e concessão administrativa são as famosas PPPs, parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas se manifestam por meio de uma concessão patrocinada porque, neste caso, a administração pública paga o concessionário, o parceiro privado, mas o parceiro privado também cobra do usuário. Então, o parceiro privado é patrocinado parcialmente, por isso a concessão é patrocinada, ele é patrocinado parcialmente pelo usuário do serviço. E na concessão administrativa, não, uma parceria público-privada, na qual só o parceiro público, só a administração pública remunera o parceiro privado. Parceria público-privada foi uma figura criada para as grandes obras públicas que envolvem milhões, não é? E que a administração pública, ao invés de simplesmente conceder o serviço, e aí ela, como poder delegante, estaria fora da prestação, a administração pública é parceira, é colaboradora da empresa privada que se dispõe a fornecer o serviço. Então, o parceiro público também tem ônus, custos com a parceria. Vamos aqui agora entrar num tema, em alguns contratos administrativos, muito detalhistas, e muito cuidado com eles, senhores. Não se equivoquem. Atenção. Contrato de gestão pode ser de dupla finalidade. A expressão contrato de gestão atende duas noções, dois objetivos. O primeiro, contrato de gestão é aquele que cria agências executivas. Este contrato de gestão que cria agências executivas está contemplado na Lei 9649 de 98. A Lei 9649 de 98 permite que os diretores de autarquias e fundações públicas celebrem consigo mesmo um autocontrato. E este autocontrato, que é um plano de melhoria da eficiência da autarquia ou da fundação pública, institui o título de agência executiva para a autarquia e para a fundação pública. Este autocontrato que o diretor celebra na qualidade de diretor e na qualidade de representante da própria autarquia, portanto ele celebra consigo mesmo, ele chama-se contrato de gestão e ele cria uma agência executiva e ele permite que aquela fundação ou aquela autarquia recebam mais verba pública, justamente por esta carta de intenções, no sentido de alcançar a eficiência, no sentido de alcançar a qualidade do serviço que é prestado. Então,
para melhoria do serviço prestado pela fundação ou pela autarquia, pode o seu diretor, para receber mais verba, celebrar esse chamado contrato de gestão. Ademais, contrato de gestão também é o negócio jurídico celebrado entre a administração pública e uma organização social, uma OS. Remeto os senhores à Lei 9637 de 98. A Lei 9637 de 98 contempla esta figura chamada contrato de gestão, utiliza o mesmo nome, mas agora para uma situação diferente. Aqui eu tenho de um lado a administração pública e de outro uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação, uma fundação privada, não é? Uma sociedade civil sem fins lucrativos, portanto, uma OS, um ente privado paralelo à administração pública, que compõe os chamados entes em colaboração, lá do terceiro setor, lembrem-se do direito administrativo 1, e este ente do terceiro setor pactua com a administração pública com auxílio, e aí nós temos esse pacto celebrado, esse negócio jurídico, o nome de contrato de gestão. Chamo os senhores para um outro contrato administrativo, o termo de parceria, pautado na Lei 9790 de 99. A Lei 9.790 de 99 estipula que, quando um ente privado, uma associação, uma fundação privada ou uma sociedade civil sem fins lucrativos, qualifica-se como OCIP, Organização da Sociedade Civil para Interesse Público, quando ela se qualifica como OCIP e ela celebra com a administração pública um negócio jurídico para auxiliar a administração pública, eu estou me referindo sim a um ente em colaboração, estou me referindo a uma OCIP que é um ente do terceiro setor. Quando esta OCIP celebra com a administração um negócio jurídico para auxiliar, para colaborar, para cooperar com a administração, este negócio jurídico, esse contrato celebrado se chama termo de parceria, é o nome que ele recebe. Galera, atenção, caminhamos para o fim. Última possibilidade, não, penúltima possibilidade aqui, vamos lá, convênio. Convênio, vejam, temos também um ente de apoio, ente do terceiro setor. Então, atenção. O ente do terceiro setor, conforme a Lei 8958 de 94, a Lei 8.958 de 94 diz: quando este ente de apoio celebra com a administração pública um negócio jurídico para auxiliar a administração pública, eu tenho um convênio. Atenção! Quando é uma OS, uma organização social que celebra com a AP, organização social é ente em colaboração, também é terceiro setor. Quando ela celebra com a AP um negócio jurídico para auxiliar a AP, eu terei um contrato de gestão. Quando uma OCIP celebra com a administração pública um contrato para auxiliar a administração pública, eu tenho um termo de parceria. E agora, quando um ente de apoio celebra com a administração pública um contrato para auxiliar a administração pública, para colaborar com a administração pública, eu tenho um convênio. Muito cuidado com esses nomes, muito cuidado com as leis que os regulam. Mas a expressão convênio também é usada quando a administração pública de um lado e outra administração pública do outro lado do contrato, administrações públicas de naturezas diferentes, celebram entre si um contrato buscando mútuo apoio, objetivos comuns. Então, quando uma administração pública de uma natureza, uma APD municipal, um município, celebra com outra administração pública, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, um contrato buscando mútuo apoio, objetivos comuns, o alcance de metas sociais comuns, o negócio jurídico celebrado recebe o nome de convênio. Isso está regulado no artigo 24 da Constituição Federal. Então, os entes federados de naturezas diferentes, que celebram entre si contratos buscando apoio mútuo, celebram um contrato chamado convênio. Muito cuidado. E agora, última figura, último contrato administrativo, o consórcio. Bem, quando entes da administração, agora, de mesma natureza, buscam objetivos comuns, mútuo apoio, finalidades sociais
correlatas, mas aqui os entes são de mesma natureza. Eles celebram entre si um contrato, um negócio jurídico que recebe o nome de consórcio. Então, o consórcio, ao contrário do convênio, exige que as naturezas jurídicas das pessoas envolvidas sejam a mesma. Então, eu só terei consórcio entre 2 ou mais estados, só terei consórcio entre 2 ou mais municípios. Se há presença da União ou do DF, se os entes têm naturezas diferentes, buscando mútuo apoio, mútuo objetivo, eu tenho convênio. Mas se o ente tem a mesma natureza, como 2 municípios ou 2 estados, buscando mútuo apoio, finalidades correlatas, eu tenho consórcio. No entanto, o consórcio, e essa disposição é importante frisar, a disposição do negócio jurídico entre entes do mesma natureza, buscando objetivos comuns, essa natureza de consórcio está no artigo 241 da Constituição. O artigo 241 é o fundamento para que entes de mesma natureza busquem objetivos comuns, e este negócio celebrado se chama consórcio, com fulcro no artigo 241 da CF. Mas a Lei 11.107 de 2005, a Lei 11.107 de 2005, contempla uma figura, um negócio jurídico, também chamado de consórcio, que nada tem a ver com o consórcio que eu acabei de explicar. O consórcio da Lei 11.107 é um consórcio que cria uma associação pública. A associação pública é uma autarquia. A associação pública é formada pela reunião de entes federados de naturezas diversas. Então, um estado e um município podem celebrar um consórcio para criar uma associação pública. A União e o município podem celebrar um consórcio para criar uma associação pública. E esta associação pública terá como objetivo gerenciar o convênio. E o que era mesmo o convênio? Negócio jurídico celebrado entre entes da APB ou API de natureza diferentes, buscando objetivos comuns. Então é possível, atenção, é possível contrato de gestão para 2 possibilidades. A mesma expressão contrato de gestão pode ser para agência executiva e celebração de contrato entre AP e uma organização social. A expressão convênio também é possível para 2 possibilidades. Eu tenho convênio quando a AP celebra um contrato com um ente do terceiro setor chamado ente de apoio, e eu tenho convênio quando a administração pública e outra administração pública de naturezas diferentes buscam um apoio comum, objetivos comuns, finalidades semelhantes. E eu também tenho consórcio para dupla finalidade. Consórcio se dá quando entes da API, de agora mesma natureza, buscam objetivos comuns. E consórcio se dá também quando entes da API, de natureza diferente, criam uma associação pública. E é importante lembrar que essa associação pública, que é a autarquia, ela é criada para gerenciar um convênio. Um convênio resultante da união entre entes da AP de natureza diferente. Então, esses entes, o Estado e o município, podem então somente celebrar um convênio para mútuo apoio. Mas também podem celebrar um convênio para mútuo apoio. E para gerenciar este convênio, estes mesmos entes celebram um outro contrato, chamado consórcio. E este consórcio criará uma associação pública. E esta associação pública será a gestora daquele convênio. Vejam que é um pouco misturada a matéria, mas estudem que tudo dará certo. É fixação de conteúdo, fixação de conhecimento. Aqui nós tivemos hoje uma videoaula muito exemplificativa, porque é por nomes. Nós temos aqui modalidades de contratos. E eu peço a vocês que tenham foco, principalmente no convênio, no consórcio, no contrato
e no termo de parceria. Contrato de gestão, termo de parceria, convênio e consórcio. Essas 4 figuras são muito importantes para o direito administrativo, de olho nelas. Hashtag só Exanc aprova mais que Exanc. Valeu, galera, até a próxima videoaula.